Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal do Professor Eumassa. Hoje a gente vai fazer aí um pequeno review de um livro chamado 100 Anos de Solidão, tá bom? Do Gabriel Garcia Marques. Esse é um livro que conta aí a história da colonização espanhola, com um pouco mais aí de 360 páginas, mas é um livro encantador. É um livro que ao lê-lo, ao buscar encontrar a alma do livro, você vai se sentir vivendo naquele período. Você vai sentir como foi a colonização espanhola. Ele é um livro de 1967, é um dos maiores clássicos da literatura latino-americana, do realismo e também da parte mágica. Ele está ligado à ideia da colonização, está ligado à ideia da manipulação, da ditadura. Foi feito ali através de uma cidade fictícia chamada ali criada pela família Buendia, chamada Macondo, né? Então ela foi criada ali por José Arcadio Buendia e a sua esposa Úrsula, né? Ali é uma mistura de realidade, de fantasia, mostra ali amores, tragédias, guerras, paixões, as maldições que vão se repetindo num ciclo contínuo, um ciclo inevitável, né? E o tema central desse livro é a solidão. O livro ele busca demonstrar que por mais que esse personagem ele esteja rodeado de pessoas, ele ainda é um personagem que vive na solidão. Então ele é uma metáfora da história da América Latina, ele retrata o processo de colonização, da exploração estrangeira, da violência contra o povo latino-americano e, por fim, também, não tão início, a própria ideia de ditadura e o esquecimento que nós temos sobre essa parte da história. Coisa que é bem interessante, e eu como professor de história posso falar para vocês, a gente foca muito na história europeia, muito na história europeia, deixando de lado principalmente a história da América Latina. A gente fala da história europeia, da história asiática, hoje está até caminhando aí para a história africana, mas não se fala tanto da história da América Latina. A história da América Latina ela simplesmente entrou para o esquecimento, né? Então, ela é uma saga familiar e ao mesmo tempo um retrato, podemos falar um retrato romântico e crítico da condição humana e da sociedade latino-americana durante o período ali da colonização espanhola, né? E aí, quais são os principais personagens dessa família, né? Então, a história desse livro passa ali por 7 gerações, né? Mas sempre se repetem os nomes, José Arcádio, Aureliano, Úrsula, que isso reforça a própria ideia do ciclo eterno. Por exemplo, José Arcádio Buendia, ele é o fundador de Macondo, ele é obcecado por ciência e por invenções. Quando os caras trazem, os europeus trazem ali o gelo, ele olha e fala, como? Como pode isso, né? Já a sua esposa, ela é símbolo de força, de longevidade, ela tenta a todo momento manter a família unida. Já Australiano Buleno participa ali de 32 guerras civis e simboliza o fracasso político, para a gente ter uma noção. Amaranta, ela vive a vida marcada por amores frustrados e pela solidão. Não muito diferente aí do que a nossa sociedade vive também, né? Remédios, era o nome da Bela, né? Ela era tão pura, tão enigmática, que um dia ela sobe aos céus sem morrer. Olha quantas coisas positivas, quantas coisas lindas nesse livro, mas é óbvio, né, gente, que como ele é um livro que ele conta da colonização espanhola, a gente vai ver o tanto de sofrimento que esse povo viveu. Muito, mas muito sofrimento mesmo. José Arcádio Buendia, para a gente ter uma ideia, né, no início da fundação de Macondo, José e a sua esposa Úrsula, eles fogem da cidade natal e ali eles fundam a cidade de Macondo. Isso me faz lembrar um pouquinho dos astecas, né, que fugiram lá de Aztlán e foram ali para o Lago Texcoco, fundaram também uma cidade, né? Então Macondo ele começa em um lugar isolado, quase mágico. Ali existia também Melquíades, o cigano, que ele traz invenções,
ele traz livros misteriosos, e tudo isso vai fascinando ali José Arcádio Buendia, tá? A consolidação da família, nasce os seus filhos, né, José Arcádio Aureliano e Amaranta, os primeiros dramas amorosos, as primeiras tragédias familiares, lembra ali até algumas, entre aspas, tragédias gregas, né? Vai surgindo naquele período. O coronel Aureliano Buendia, ele se envolve nas guerras civis, mas ele percebe ali a inutilidade delas. Qual que é o auge, qual que é a decadência da cidade de Macondo? Chega a Companhia Bananeira Estrangeira, né, que começa a explorar ali os trabalhadores, e aí começa de fato a famosa matança dos operários, né, que depois acaba sendo esquecida e simboliza ali o apagamento histórico. Existem algumas cidades ali, por exemplo, no sul do Chile, algumas cidades que são construídas beira no rio ali, o lago, que dizem que após a construção dessa cidade, os moradores todos morreram de alguma doença, né? Mas no caso foram envenenados, tá bom? Essa era assim que era a colonização espanhola na época. Né? Eliminava-se os trabalhadores, arrumavam outros trabalhadores, porque existia ali um número muito grande para isso. Né? Então, os personagens desse livro, eles vivem amores impossíveis, eles vivem obsessões, eles vivem loucura. A casa dos Buendias vira um labirinto de solidão e de memórias. Né? E aí começa um processo para o fim da linhagem. Qual que é esse processo para o fim da linhagem? Né? As últimas gerações, elas vivem cercadas por decadência e destino repetido. Olha que interessante. Se nós não mudarmos o nosso ciclo, se nós não mudarmos quem nós somos, o ciclo vai se repetir. Aquele exemplo simples que a gente sempre fala, né, do ano novo, olha, o ano que vem eu vou prometer tal coisa, ou mudou o ano, né, esse ano agora eu vou comer mais, vou malhar mais, vou trabalhar mais, vou estudar mais, e você não faz nada disso. A primeira semana você está empolgado, depois você não continua. Resultado, o ciclo se repete. Mas em nossa sociedade, que há a possibilidade de uma mobilidade social, de uma mudança, de uma transformação, sociedade brasileira, é muito diferente daquela que vivia Macondo, que não era a sociedade da época tecnológica, era uma sociedade fechada, uma sociedade latino-americana, uma sociedade que sofreu um processo de colonização. Então as relações sociais eram a última, né? Era muito difícil. Então, para a gente ter uma ideia, o último Buendia, ele descobre nos pergaminhos de Melquíades que toda a história da família já estava escrita e que terminaria com eles. Olha que coisa! Então, por exemplo, Macondo, ela é destruída num vendaval. É um vendaval apocalíptico, né? E ali é o fim da cidade e o fim da família. É um livro que mexe com o nosso coração, né? O livro, ele mostra uma história, ele mostra que a história é cíclica. Já virou assim, falar assim, nossa, professor, mas lá no passado aconteceu isso, está acontecendo de novo? Pois é, está acontecendo de novo. Lá em 1918 ocorreu a gripe espanhola, 2019/2020 o Covid, que é uma gripe também espanhola, não é espanhola, mas é uma gripe, é um Covid, né? Então, esse livro, ele mostra que a história é marcada por repetições de erros, repetições de paixões, de solidão, e aí a gente começa a entender que ele é uma metáfora da América Latina. Ali nós vamos ter glórias, vamos ter dores, vamos ter esquecimento. E é dessa forma que esse livro ele é passado. Né? Então, a fundação até o fim da linhagem mostra que Macondo ela foi criada de uma maneira que em algum momento ela iria entrar em decadência. Portanto, meus amigos, esse livro 100 Anos de Solidão é um livro que retrata, né, a família Buendia, fala sobre a influência que teve essa sociedade,
principalmente pela colonização espanhola, do apogeu, da pureza, até a sua destruição. Ele é um livro que vale muito a pena. É um livro que, se você não está muito acostumado à leitura, ele torna-se um pouco difícil, um pouco maçante, mas conforme você vai lendo, você vai entrando